Sou kardecista há 16 anos, em processo de aprendizagem ainda e fazendo minha reforma íntima. Morava em Minas Gerais, Uberlândia, e mudei para o litoral paulista. Ó, Aqui ouvi falar coisas que não havia ouvido até então, sobre o mundo de regeneração, a respeito de que vamos passar pelo processo de regeneração e que Miguel Arcanjo virá retirar da terra espíritos trevosos e entra num vasto emaranhado de coisas, tipo extraterrestres que aparecerão, que teremos 3 dias de escuridão e que o umbral está vazio, que quem não estiver de acordo não reencarnarão mais na Terra. Gostaria de esclarecimentos, por favor. Passo para vocês. tem uma dessas colocações que você fez, estão contidas na obra de Kardec. Nós não temos nenhuma referência de Miguel Arcanjo, de 3 dias de escuridão. Essas coisas não fazem parte da literatura espírita. O que nós temos, na verdade, é uma frente de ideias muito, muito presente hoje na nossa sociedade, que é parte de um conjunto de doutrinas que são bem próximas do espiritismo. Falam de mediunidade, falam de reencarnação, falam de mundo espiritual e usam até a terminologia espírita. Falam umbral, transição planetária. E, em função da semelhança dessa nomenclatura e dos princípios que essas doutrinas possuem, elas acabam sendo confundidas, em algumas pessoas, com o legítimo pensamento que a doutrina espírita possui. E o espiritismo não fala sobre uma intervenção de extraterrestres dessa ordem. Porque até então, a leitura que o espiritismo nos apresenta sobre como os extraterrestres influenciam no nosso planeta é reencarnando, é através da reencarnação. Não foi assim que os chamados exilados de Capela vieram para o planeta, ou eles chegaram aqui em naves espaciais. Não nos aponta a literatura espírita e não vemos na história da humanidade a presença de seres que vieram de outros orbes e que encarnaram, trazendo a sua genialidade para construir outras civilizações e culturas. É assim que nós imaginamos que a interferência dos seres que vêm de outros lugares do universo possam estar entre nós. Questão 176 de O Livro dos Espíritos diz que os mundos são solidários entre si. Então, se os mundos são solidários entre si, é razoável que as populações planetárias tenham interrelacionamento e façam esse tipo de presença. Mas o que a doutrina espírita nos fala, até então, é que não haverá uma manifestação efetiva de um extraterrestre no meio da nossa sociedade. Pelo menos é o que se tem notícia. Não estou dizendo, está errado. Estou dizendo que o espiritismo não traz essa informação para nós. A figura de Miguel Arcanjo, como sendo alguém, a gente tem que entender que aqueles espíritos intitulados com um nome específico não se referem a um espírito, a um alguém, mas a falanges espirituais. Os nomes dos anjos, todos aqueles que a gente conhece, né? Miguel, Rafael, o anjo Gabriel, todos, né? Geralmente terminam com El, porque em inglês a palavra El, significa Deus, então é o juiz de Deus, a força de Deus, aquele que combate em nome de Deus. Então, como o nome Miguel é o nome do anjo que combate em nome de Deus, traz-se a figura mítica, arquétipica, de que esse é o anjo que vai lutar. Na verdade, é porque são falanges espirituais extremamente numerosas que estarão atuando no processo de melhoria do planeta.
Não como guerras, com espadas, com violência, com expulsão, com degredos, como se nós estivéssemos verdadeiramente numa batalha celeste. Não, isso são conceitos metafóricos. Na verdade, isso faz parte das movimentações planetárias, sim, em que as comunidades planetárias, em determinado momento da história, vão e atuam promovendo a migração de grupos de espíritos que, não por expulsão, por punição, por raiva, não por isso, mas porque é necessário a elas estarem em um planeta adequado às suas condições espirituais. Essas comunidades, elas são movimentadas de um canto para o outro. Mas isso não é uma coisa que a gente possa dizer que vem uma falange montada num cavalo branco, tirando espada e lutando e derrotando e prendendo, amarrando e jogando no fosso do abismo. Porque as imagens do Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21, são imagens muito relacionadas com os aspectos das visões que João tem, que são visões metafóricas, elas não são entendidas pelo Espiritismo como questões denotativas, é tudo conotativo, ou seja, são figuradas, são imagens figuradas, para que nós interpretemos. Daí que figura de anjo Gabriel, na verdade, falange, e a questão de luta é por conta desses embates, nada violento. Figura de ETs encarnariam no planeta sem essa perspectiva assim tão violenta. Dias de escuridão estão vistos no Apocalipse. O Apocalipse fala que nós teremos dias de escuridão, mas o Espiritismo entende que as questões do Apocalipse sobre escuridão são metafóricas. A nona praga do Egito chama-se Roshar, que é escuridão. Então, Roshar, escuridão na nona praga, não significa uma escuridão física, mas era uma escuridão em que um não via o outro. Eu não vejo ninguém. Quando eu estou num processo profundo de escuridão, eu não vejo ninguém, não vejo nem a mim, que dirá ver o outro. Então, a escuridão significa a falta de visão das coisas. Nós nos perderemos em nós próprios, nós estaremos na escuridão das nossas próprias descrenças, na imensidão das dores que decorrem das nossas fragilidades emocionais e que levarão a um sofrimento. Então, nós temos hoje, e vejo isso com muito respeito, porque não estamos falando de pessoas que falam contrários a nós, porque estão falando de transição, estão falando da necessidade de mudança, estão falando de um período próximo de transformação, de que a humanidade vai evoluir. Então, são nossos irmãos que estão com as suas lanternas apontadas na mesma direção. E por que motivo tem tantas crenças diferentes? Para atender a todas as pessoas, porque aqueles que não conseguirem compreender através da mensagem espírita, entenderão através de outras doutrinas assemelhadas. O que importa é mudar. É isso que importa. Então, sejam muito bem-vindos os que creem desta forma. Não é doutrina espírita, mas sejam muito bem-vindos, porque colaboram para que a humanidade entenda. Estamos vivendo um período crítico e temos que colimar as nossas forças para que consigamos fazer a transformação que o mundo precisa.